Aí na Santa Ceia a gente não vai diminuir um pouquinho. E é bom orar, pessoal. Eu estive aqui ontem na igreja orando, foi 1h15 de oração intensa, sem parar. E é bom orar, pessoal. Tem que fazer o seu momento de oração. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for entrar no seu quarto, fecha a porta. E ali em secreto, ora a Deus que Ele vai recompensar. Fechar a porta, irmãos, quando você for orar, você fechar a porta. Todas as portas que estiverem abertas, não as portas físicas, mas se tem alguma porta aberta na sua vida. Porta aberta, por exemplo, a mágoa, ressentimento. Tem uma porta aberta. Às vezes é um pecado, irmãos. Pecado é uma porta aberta na vida da pessoa. Quando ela for orar, ela tem que fechar todas essas portas. Senão a oração dela não será ouvida e ela não vai ser recompensada. Porque diz João, capítulo 1, versículo 9, se não me engano, que Deus não ouve a oração de pecador. Coisa séria. Quando você for orar, feche as portas que estão abertas na sua vida. Aí Deus vai ouvir a sua oração e vai te recompensar em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, Hebreus 1:9, nós vamos estudar algo que é muito bonito, irmãos, que nós devemos ter nas nossas vidas. O que, pastor? A unção de Deus. A unção de Deus, irmãos, é um poder, uma capacidade que nós adquirimos, irmãos, quando a gente recebe o Espírito Santo. Quando a gente é batizado nas águas. Sem a unção de Deus, irmãos, ficamos, digamos assim, muito limitados. Mas assim, é o extremo. Porque a unção de Deus é um poder tão grande em nós, é uma capacidade tão grande, irmãos, que a gente recebe, que tudo na nossa vida dá certo. Sabe por quê? Quando Jesus, irmãos, foi batizado, veio o Espírito do Senhor sobre ele, levou ele para o deserto. Só que quando aquele Espírito do Senhor veio sobre Jesus, veio também um poder, uma capacidade. Então a gente já vê que ele teve um poder, uma capacidade de enfrentar o deserto 40 dias. Então veja o que a unção de Deus faz na vida de uma pessoa. Não precisa abrir. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, fala que quando Jesus, eu dei essa mensagem uma vez aqui, Jesus ele pegou um livro do profeta Isaías e começou a ler. Quando ele começou a ler, ele começou a ver aquela passagem: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. A unção. Aí está lá, para libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios e apregoar o Evangelho da salvação. Então veja o que a unção de Deus faz, irmãos, em alguém. É uma unção poderosa, irmãos, mas só recebe, primeiro, a pessoa que recebe Jesus. Não é só dizer: Senhor, eu te recebo na minha vida, amém, glória a Deus. Tem que passar pelas águas. Porque se a pessoa não tem um novo nascimento, ela não tem como, irmãos, ela receber essa unção de Deus. Não, ela não tem como. Agora, quando a pessoa recebe o batismo, que é o Senhor Jesus, sepultamento do velho homem, nascimento do novo, recebe a unção de Deus, recebe o Espírito do Senhor, o poder, a capacidade, irmãos, ela enfrenta tudo. E sem murmurar. Ela enfrenta tudo sem reclamar. Diz aqui o texto, Hebreus 1:9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Abaixa um pouquinho para mim, por favor. Está dando leve microfonia. Não muito. Isso. Amaste a justiça. Está me ouvindo bem aí, irmãos, atrás? Amém. Dá um joia para mim assim. Amém, Jesus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Olha para mim aqui, por favor. Um princípio para a pessoa ter a unção de Deus: amar a justiça. O que é amar a justiça, pastor? Amar o que, irmãos? A palavra de Deus. Segundo princípio: odiar o pecado, odiar a iniquidade. Se eu quero a unção de Deus na minha vida, que é um poder fora do normal, é uma capacidade que vem do próprio Espírito Santo, primeiro e segundo princípio: amar a justiça e odiar o pecado. Tem a tradução que diz odiar, né? Eu estou dizendo, essa é a minha está dizendo aborreceste, mas eu gosto dessa odiar. É odiar mesmo o pecado. São dois princípios que nós temos que seguir para ter a unção de Deus. Aí diz aqui, ó: por isso Deus, o teu Deus,
te ungiu com óleo de alegria, que é a unção, mais do que a teus companheiros. Por que umas pessoas têm mais e outras têm menos, pastor? Por que umas pessoas são mais abençoadas e outras não são tão abençoadas? A pessoa chegou hoje na igreja, já está recebendo um milagre. A pessoa que está anos na igreja, pastor, minha vida está uma luta, está uma dificuldade, porque a pessoa segue esse princípio: ama a justiça, e ela odeia o pecado. Amar a justiça é você amar a palavra num todo, irmãos. Amar a palavra significa fugir da aparência do mal. Eu vou fugir da aparência do mal, ainda que aquilo, irmãos, não é o próprio mal, mas tem aparência. Presta atenção aqui, não dá risada não, senão você vai me desconcentrar, irmão. Eu estou numa unção violenta de Deus aqui, eu quero abençoar a tua vida hoje. Amém, Jesus? Não foi à toa que eu orei e me consagrei, irmão. Eu quero abençoar você. Então eu quero que você me dê toda atenção. Amém, Jesus? Com muito temor de Deus. Primeiro princípio, eu quero a unção, vou amar a palavra. Vou fugir da aparência do mal. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26. Eu estou amando a justiça. Não vou dar lugar. Segundo, eu vou odiar o pecado. O pecado vai vir contra mim, está amarrado, Satanás. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu não vou cair nessa tentação. Odeio o pecado. Lembra que eu falei semana passada aqui, irmãos? Odiar o pecado é você agir de uma forma natural. Chegar a esse ponto. O pecado vai vir e você naturalmente, irmãos, vai falar: diabo, aqui não. Você bateu em porta errada. Não ser aquela pessoa que, meu Deus, nossa, olha isso, foi por um triz que eu não... Não, tem que ser natural. Porque você odeia tanto o pecado que você, irmãos, age de uma forma naturalmente. Pecado, irmãos, até passa longe de você. E agora vem essa parte. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, a unção. Ele derramou sobre nós uma unção mais do que a teus companheiros. Por isso que eu falo, uns têm mais e outros não têm tanto. Por quê? Por causa da unção. Porque a pessoa está seguindo esse princípio. Ela ama muito a justiça e ela odeia muito o pecado. Veja que diz aqui no livro de Isaías, lá no meio da Bíblia, capítulo 10. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Olha o que a unção de Deus, irmãos, ela faz na vida de uma pessoa. Isaías, capítulo... Se você não anote, porque eu quero que você seja cheio da unção de Deus. Capítulo 10 de Isaías, versículo 27. Depois você põe o carregador aí, ó. Alguém pega o carregador da gaveta, está no descarregador. Capítulo 10, versículo 27. Diz assim: quem achou, diga graças a Deus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa do que, irmãos? Por causa do que mesmo? Da unção. Alguém sabe o que é jugo aqui? Quem sabe o que é jugo? A gente vê muito aqui, né, na cidade. Eu não vejo. Na cidade tem muito disso. Eu fui pesquisar o que era. Uma é uma peça de madeira que une ali animais, dois animais, né, para guiar, né? Eles são presos a esse jugo, essa peça de madeira, que o homem fica ali, né, coordenando. Vai para a direita, vai para a esquerda, segura, para, vai agora, né? A gente vê bastante carroça passando aqui na cidade e tem aqueles animais ali, são presos a um jugo. Então entende, irmãos, o diabo, ele quer nos prender assim, num jugo. Faz isso, ele chega no ouvido da pessoa, odeia ele, odeia ela, isso, peca mesmo, isso, fala mal, isso, mente, não devolve o dízimo, não faz oferta, isso, cai no pecado. O diabo, esse é o jugo de Satanás, porque quando ele fala, aí a pessoa faz tudo o que ele manda. Então a pessoa está debaixo de um jugo, ela está sendo direcionada propriamente pelo diabo. Ele vai para a esquerda, a pessoa vai para a esquerda, vai para a direita, a pessoa vai para a direita. Ela está sem direção, porque ela está dominada, ela está debaixo desse jugo. Mas pastor, o que vai despedaçar, o que vai quebrar esse jugo? A unção.
Há um jugo na vida familiar da pessoa. É uma infelicidade, a pessoa não tem alegria na família. Pastor, eu não tenho alegria no meu casamento, eu não tenho alegria com os meus filhos. Então há um jugo, irmãos, que está prendendo a sua família. Há um jugo que prende o seu casamento. Isso só vai ser destruído através da unção. Quando você amar a palavra, amar a justiça, odiar o pecado, aí a unção vai vir sobre você, mas de uma forma poderosa, uma capacidade tão grande, que aquela unção que está sobre você vai destruir, irmãos, aquele mal na sua família, em nome de Jesus. Pastor, está na minha vida financeira um jugo, nada dá certo, eu não prospero, eu não consigo trabalho, as coisas estão difíceis, pastor, é muito corte na empresa, eu não consigo crescer, eu não consigo aprender, me aperfeiçoar. Há um jugo. Eu não consigo me libertar, pastor, tem um jugo, está prendendo você ali, irmãos. E não pode haver esse jugo na vida da pessoa que se diz ser cristã. Não, tem que haver o quê? A unção. A unção que eu disse é o poder e a capacidade dada pelo Espírito Santo. E essa unção despedaça. Então veja o tamanho do poder dessa unção sobre nós, irmão. Diga graças a Deus. Ore a Deus. Peça a unção do Senhor, irmãos. Pastor, eu vou pedir a unção de Deus lá no meu trabalho. Quero ter muito jugo lá, muita mentira, muita fofoca, muita desigualdade, pastor. Uns são mais privilegiados que outros. É um jugo que não deixa você nem até mesmo crescer no seu trabalho. A unção de Deus na sua vida vai despedaçar esse jugo, irmão. Aí você vai ver usufruir, aí você vai ver a bênção de Deus entrar no seu trabalho. E tudo vai começar a dar certo, irmãos. Olha, irmãos, a unção de Deus na vida de uma pessoa dá a ela uma capacidade que nenhum ser humano, irmãos, hoje assim, aos olhos naturais, é capaz de fazer. Mas quando você tem, você faz. E às vezes algo inexplicável. Como essa pessoa conseguiu fazer isso? Como essa pessoa conseguiu ter isso? Uma coisa, a unção de Deus, irmão, está sobre nós e tudo dá certo em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Calor já. Tá bom aí, pessoal? Tá agradável? Tá bom. Ou tá muito quente? Tá bom, né? É só eu tô aqui com calor. A gente ora, se movimenta, faz isso, faz aquilo, a gente... Mas vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Olha aqui, ó. Enche o teu vaso de azeite, unção, e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belebita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles,
viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde, irmãos? Para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, eu quero que você repita comigo: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que forte. A unção de Deus foi derramada, foi ungido. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, olha que forte. Por isso a importância, como eu disse, de a gente aceitar Jesus, passar pelas águas. O Espírito do Senhor vai estar sobre nós, porque Ele nos ungiu, essa unção vem sobre nós, e desse dia em diante, o poder de Deus, o Espírito do Senhor vai se apoderar de nós, irmãos. E é um poder que se apodera que nenhum mal fica de pé, nenhum mal resiste. Falamos do jugo. O jugo, uma peça grande de madeira, nem essa peça, ou nem mesmo o jugo espiritual do diabo, resiste, por causa da unção. Nada vai te amarrar, nada vai te prender. A unção vai fazer você, irmão, se apoderar dessa força de Deus, e você crescer em nome de Jesus. Amém, pessoal? E olha o que diz aqui no capítulo 17, versículo 1, dizendo, e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se, não, 17 não, é outra parte, 14, é o versículo 14 do capítulo 16, depois a gente vai no 17, tem outra coisa boa para a gente, aí só volta, vira a folha, né? É o versículo 14 do capítulo 16, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha que coisa importante a gente estudar aqui, irmãos. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por quê? Quando Saul foi ungido a rei, porque o povo pediu, Saul foi escolhido rei por permissão de Deus, irmãos, que Deus permitiu. Saul foi a permissão, Davi foi a vontade de Deus. Só que Saul era um homem difícil. Samuel falou: Saul, você não vai fazer nada até eu voltar. Você não vai sacrificar, você não vai fazer nada. 7 dias, Saul esperou 7 dias, só que ele não esperou alguns minutos. Ele se foi ansioso, ele foi oferecer o sacrifício no lugar do sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei, ele não tinha que oferecer o sacrifício. E ele foi desobediente, irmãos. Por isso que a gente viu, até quando, Samuel, você vai ter de Saul? Até quando? E aqui o Espírito do Senhor, que quando ele foi ungido, veio sobre ele, agora o Espírito do Senhor se retirou. Olha, nós não podemos, irmãos, nem chegar a pensar nisso. O Espírito do Senhor se retirar de mim. Está amarrado. A unção, eu perdi a unção. Não, mas olha o que acontece. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram:
Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha o que a unção de Deus faz. Faz a pessoa, sabe, tocar bem, ser valente, ser animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença, e principalmente, o Senhor é com ele. E diz: e Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, tocava com a sua mão, então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha que interessante isso, irmãos. A unção que Davi tinha agora, nesse momento, fez tirar, irmãos, até o espírito mau da vida de Saul. Nenhum espírito mau, irmãos, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma obra do inferno, irmãos, ela resiste à unção de Deus que está sobre nós. Veio o espírito mau da parte do Senhor sobre Saul, porque o Espírito Santo tinha se retirado dele. Só que Davi tinha uma unção poderosa, como diz a Bíblia, e ele sabia tocar bem. E quando ele tocava, uma unção era liberada sobre Saul, que o libertava daquela opressão. Isso é importante, haver consagração no altar, os ministros de louvores se consagrarem, tudo, para que a unção seja liberada e que no louvor pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, transformadas. Veja que Davi, ao tocar a harpa, o espírito do mal saía dele. Não tenha dúvidas, irmãos, da unção que Deus te deu. Essa unção que você tem ao receber Jesus como Senhor e Salvador, Ele te deu uma capacidade e um poder muito grande para você, irmãos, enfrentar tudo e vencer em nome de Jesus. Amém. Diz aqui no capítulo 17, versículo 34, 17 e 34, é onde, irmãos, ali o gigante Golias veio afrontar os filisteus. Só que eles fugiram, o exército, fugiu. E Saul ali, irmãos, não tinha homem que guerreasse. E Davi se apresentou. Mas Davi, você é um garoto, pastor de ovelhas. Você não tem jeito, habilidade com guerra, com armas, com armadura. Você é simplesmente um pastorzinho de ovelhas. Como que você vai querer enfrentar o gigante 3 metros de altura, você pequenininho, jovenzinho ainda? Mas olha o que Davi disse aqui no versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, vamos agora entender urso e leão.
Não vou nem falar do gigante. Vamos entender o urso e o leão aqui. São animais ferozes, são animais grandes e animais fortes. Só que Davi, quando ele recebeu essa unção de Deus, esse Espírito se apoderou dele, ele conseguiu, irmãos, matar o leão e matar um urso. Porque um homem natural não consegue fazer isso. Mas quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele matou o leão e ele matou o urso, porque tentou pegar as ovelhas dele. E ele disse, veja aí no versículo 35, ó, e levantando-se ele contra mim. Não era só contra as ovelhas, era contra o próprio Davi. O leão vinha feroz, o urso vinha feroz, mas ele tinha o que mesmo? A unção de Deus. Ele destruiu. Irmãos, com a unção de Deus, você destrói todo o mal. Com a unção de Deus, irmãos, você não deixa o inimigo reinar na sua vida, nem na sua casa. Você não deixa o diabo tocar em nada do que é seu. As ovelhas pertenciam a Davi, ele cuidava, era o rebanho dele. Então ele não deixou com que nada de ruim acontecesse. Se algo tem acontecido na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa família, essa unção de Deus sobre nós vai destruir por completo, em nome de Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Tenha a unção de Deus na sua vida. Essa unção despedaça o mal. Essa unção despedaça o jugo. Davi, irmãos, ele foi ungido, a unção veio sobre ele, mais do que os seus irmãos. Deus tinha escolhido ele. Irmãos, Deus nos escolheu. E essa escolha dele nos envolve a unção dele sobre nós. Você tem a unção do Senhor, irmãos. Não perca isso por nada. Porque se a gente perde a unção, perdemos as batalhas. Se temos a unção, vencemos as batalhas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Coloque a mão no coração. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado. O Senhor falou conosco poderosamente. Agora eu peço a Ti, vem com o teu poder. Vem com a sua unção, Jesus. Eu quero essa unção que venha libertar esta pessoa, até mesmo do jugo. A unção que vai libertar, meu Deus, esta pessoa de qualquer opressão, de qualquer medo, de qualquer, meu Deus, obra maligna ou dardo inflamado do diabo. Que essa unção de Deus, Pai, venha ser derramada sobre esta igreja e sobre este povo, Jesus. Porque eu quero esta pessoa crescendo, prosperando. Eu quero ver essa pessoa liberta, andando nos caminhos do Senhor, através da tua unção, Pai. É a unção que faz isso. A unção atrai. A unção faz a pessoa até viver melhor. Oh, meu irmão, receba essa unção. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fica de pé, pessoal. Em nome de Jesus. Vou pedir para você apresentar suas mãos, que os obreiros vão fazer uma unção nas suas mãos agora, rapidamente. Vem comigo aqui, unge. Só vai apresentar aí, rapidinho. Vai lá. Vai lá atrás, dois lá atrás, dois aqui na frente. Dois lá atrás, dois aqui na frente. Aí vem de trás para o meio, da frente para o meio, da frente para o meio. Aí você vai dizer, esse é o jeito, né? Em nome de Jesus. Que agora nós vamos fazer a oração. Vamos pedir a Deus essa unção que libera. Em nome de Cristo Jesus. E se prepare, irmãos. Ainda que você não tenha nada, mas você receber essa unção. Então você cresce com essa unção. Você também vai libertar outras pessoas em nome de Jesus. Onde você pisar a planta do seu pé, se tiver algum mal, vai cair por terra em nome de Jesus. É você chegar na sua casa, aquele mal, aquele pastor, uma sensação estranha quando eu entro dentro da minha casa. Eu vou na casa de um parente meu, sabe, um negócio assim, eu me sinto ruim, pesado, uma energia negativa. Quando você chegar lá, o Senhor vai quebrar aquele mal, em nome de Jesus. Isso. Todo mundo recebeu essa unção aí? Alguém não recebeu a unção? Põe assim no alto da sua cabeça, por favor. Feche os teus olhos. Jesus,
A unção foi derramada, foi colocada na mão desta pessoa e agora está no